Experiência Mais, seja bem-vindo, eu sou o Mário Bros e hoje fui convidado aqui para bater um papo com este rapaz aqui, o Thiago, que tem uma história de Hollywood que aconteceu na vida dele. Cara, uma semana depois que ele casou, que ele recomeçou, ele precisou recomeçar de novo e a gente vai conhecer essa experiência. Bora? Bora, vamos juntos. Então bora, roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Experiência Mais. Eu sou o Mário Bros e hoje eu vou estar aqui num bate-papo bem legal. Vamos trocar uma ideia super divertida e a gente também vai se emocionar, a gente vai ter curiosidades aqui com esse convidado que tem uma história recente incrível e a gente vai tentar entender um pouquinho disso tudo e claro, agradecer primeiramente essa produção incrível aqui do Experiência Mais por ter me convidado, por guiar esse produto, essa edição número 3. Muito obrigado pelo carinho. E a gente vai estar aqui com muito prazer. E hoje é um bate-papo muito legal com esta fera, empresário, um cara que está renovado literalmente com a vida. Ele conseguiu, deram a segunda chance para ele e a gente vai bater um papo com o Thiago, que vai falar um pouquinho da sua experiência recente. Antes de qualquer coisa, Thiagão, obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que a galera vai estar acompanhando a gente, tudo bem? Marião, primeiramente quero agradecer a todos aqueles que acompanham o programa Experiência Mais, né? E te agradecer porque para mim é uma honra estar diante de um jornalista, né? Como você, um cara experiente, né? E a gente nesse bate-papo que a gente vai ter hoje aí, eu poder compartilhar e juntos a gente poder trocar algumas ideias, algumas experiências do que a gente já viveu durante essa vida, né? Uma das coisas que a vida deixa na gente são cicatrizes, né? O importante é passar pelos problemas, pelas lutas e sair sarado do outro lado. Vai ficar a marca para que a gente lembre de onde a gente passou, o que a gente passou, né? É verdade. Quem a gente viu, o que a gente já enfrentou. Mas o importante é a gente continuar seguindo a vida sarado, né? Ficam as marcas, mas a gente caminha, continua andando. Então, para mim é uma honra hoje estar com você aqui, com a produção da Casinha, a equipe do Experiência Mais, e poder compartilhar essa experiência que eu vivi, que foi uma experiência que eu nunca tinha vivido, que eu cheguei ao ponto de praticamente estar desenganado pela medicina, pelos médicos, onde os relatórios médicos eram gravíssimos, e se não fosse Deus, como você disse, deram uma segunda chance para ele, Deus me deu outra chance. E às vezes agora valores são diferentes, algumas coisas que a gente pensava antes são alteradas, então é um novo caminho aí e viver a vida olhando de forma diferente. Para você entender, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais sobre esse papo que o Thiago está falando, mas para você ter uma ideia, o Thiago passou por uma experiência recém-casado, literalmente recém-casado, por uma experiência que muitos de vocês podem... Parece filme de Hollywood que aconteceu, né? E eu tô falando isso porque eu fiz parte de um dos momentos mais felizes da vida do Thiago e ao mesmo tempo a gente ficou preocupado na sequência, mas isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Mas antes, Thiago, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, bem em casa, tudo tranquilo. Tudo ótimo. Thiagão, você é um cara super novo, um cara, um empreendedor que tem essa cara dessa geração do século XXI. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa continuidade que você tem dado para esse negócio que você tem hoje, que é o ramo de pneus, né? O ramo do transporte, de auto center, que a gente fala, né? Que é a linha de veículos. Fala um pouquinho disso. Marião, assim, todo dia é um desafio, né? A gente tem que estar preparado, primeiramente, a todo dia entender que a gente aprende algo novo. E a gente aprende, a gente aprende em todos os sentidos. A gente aprende com a pessoa que limpa a sala, a gente aprende com a pessoa do outro setor, do marketing, a gente aprende com a equipe nossa do pátio, os mecânicos. Então, assim, o tempo todo, mesmo a gente empreendendo, mesmo assim, eu sendo literalmente a cabeça do negócio aqui, né? Eu entendo que sem pessoas a gente não faz nada. Então, assim, a gente tem que estar aberto a ouvir
todos e entender que cada pensamento aqui é importante. É uma sementinha lançada para que a empresa possa crescer, os negócios possam crescer. E hoje é um desafio, né? Ser empresário no Brasil é um desafio, né? Porque o Brasil ele tem essas oscilações, a gente vem de uma pandemia, mas eu acredito que o Brasil, ele, por essas adversidades e esse grande problema, é o melhor lugar para se fazer um empreendedor. Porque o cara que aprende a ser empresário aqui no Brasil, ele é empresário em qualquer lugar. Ele é empresário. Eu também acho. Ele empreende em qualquer lugar. A pessoa que sai do nível de sobrevivência no Brasil, né, que ele não só sobrevive, porque essa é uma das questões aqui. Sim. Você pega o Brasil hoje, você vê pessoas sobrevivendo, né, sem expectativa e esperança. E quando você sai desse nível de sobrevivência, você começa a viver uma vida onde a sua empresa, as coisas que você empreendeu, os seus negócios começam a te proporcionar, sai do nível de sobrevivência e começa a viver uma vida legal. Eu acho que essa é a grande chave, né? E o mais importante é arrastar pessoas com você, pessoas que estão com você. E quanto mais você estiver conectado em pessoas crescer com você, há uma graça de Deus, uma bênção. Eu não sei se você é religioso ou as pessoas que estão assistindo são religiosas, mas existe uma graça, uma bênção de Deus quando a gente aponta para pessoas e quer envolver pessoas no nosso negócio, e daí para frente é crescimento, cara. Isso é muito legal porque como você fala, né? Como você falou, sim, eu acredito em Deus, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, e quando a gente tem isso junto, principalmente a gente acredita nisso, né? É muito engraçado porque as pessoas que chegam, que se aproximam da gente, às vezes a gente se engana, mas a porcentagem é bem pequena. Mas a maioria das pessoas que chegam, que se aproximam, que vêm, são pessoas que também estão com essa vontade, com essa luz, com essa vontade de vencer. Isso é legal, né, Thiago? Hoje você vê essa garotada, essa juventude, muita gente querendo empreender, fazer o seu negócio, crescer, né? E só que assim, durante chegar a um ponto de sucesso, até chegar, eu tenho 35 anos, né? O meu primeiro negócio eu comecei, eu tinha 20 anos. Mário, eu quebrei literalmente de ter que morar de favor. Você tá entendendo? Sim. Empreendendo. Só que todo esse processo fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje a gente tem mais de 200 colaboradores direto, fora os indiretos, né? A empresa tem crescido. Hoje a gente é uma das redes lógicas que mais cresce no interior paulista, fora o centro de distribuição nosso que distribui nível Brasil. E aí a gente chega num ponto desse e fala assim, pô, mas hoje vê uma foto nossa e entende ou subentende, pô, que vida bacana, mas não assistiram o filme que a gente viveu. Então, assim, essa garotada que está querendo empreender, essas pessoas que estão querendo chegar aí e montar seu negócio, tem que entender que existe processo para tudo. Na verdade, são sacrifícios, né? Tem sacrifícios, tem que fazer muito sacrifício para muita coisa, tem que abrir mão de muita coisa. Às vezes, alguns amigos às vezes não entendem muito, que às vezes, não posso ir naquele aniversário, que eu tive que viajar para trabalho, ou então não posso ir num happy hour porque a gente tem uma reunião, tem um compromisso, né? Eu acho que essa coisa do empreender, eu entendo muito porque eu também já fiz a minha parte como empreendedor e tenho tentado fazer mais vezes, né? E eu também já quebrei acho que umas 2, 3 vezes, de perder tudo mesmo. Os maiores empresários do mundo hoje, eles já quebraram no mínimo 3 vezes. Umas 3 vezes. E o mais difícil é você... Eu acho que o mais difícil não é você dar continuidade, é você sempre recomeçar. Não é que... eu não sei se a palavra é mais difícil, mas é porque você, praticamente, quando você recomeça, você está sozinho. Com certeza. Né? Com Aí certeza. Daqui a pouco que a galera começa a pegar na tua mão. Certeza. Mas o reinício, o restart é complicado. Com certeza. Né? Todo início, as pessoas, elas querem... É igual no Brasil. O pessoal quer investir dinheiro aqui enquanto o país está sólido. Quando o país dá aquela balançada, você vê que os investidores somem. A mesma coisa é a vida da gente. A gente está cercado de pessoas à nossa volta, querendo compartilhar, querendo viver, querendo desfrutar algumas coisas com a gente. No momento que a gente está bem, no momento que você tem que recomeçar algo, cara, se não for você acreditar no teu sonho, ninguém acredita. Você fala, e outra, e aí é a falta de credibilidade. Já não deu certo uma vez, não vai dar de novo. Né? Então as pessoas começam a olhar torto para você. Nossa, sim. Tira tudo que a sua história é apagada, né? Isso. Ninguém olha para você, pô, meu cara tá lutando ali, pô. Não, as pessoas elas querem ver, elas olham, na verdade não é que elas querem ver. O que chama a atenção
existe a queda, a pessoa caída, e existe a pessoa que está no alto. Então, ou ela olha quem está caído, ou ela olha quem está no alto. Mas quem está nessa escada é onde a pessoa não ou ela critica quem está caído, ou ela deposita sua fé em quem está lá em cima. Essa é a realidade. Por isso que eu falo muito, eu sou devoto a uma fé em Cristo, porque todas as vezes que eu já li a Bíblia inteira e eu olhei para isso e eu vi que o maior mentor para mim, ao meu ponto de vista, né, não levando isso para um lado religioso, é Cristo, porque ele pegava quem não era nada, ensinava e essa pessoa se tornava algo extraordinário, né? E você vai ver que as pessoas que ele se envolveu são pessoas que, como Pedro, que era um empreendedor da pesca, né? E faz parte a gente entender isso. Não estava dando certo até um certo momento, e num certo momento daí para frente começou a dar certo, né? Então, assim, essas coisas. Então, eu acredito que existe um tempo para tudo. Existe um tempo do início, existe um tempo do meio e existe um tempo onde você vai desfrutar, vai sair do modo sobrevivência e vai entrar no modo viver uma vida com abundância e desfrutar daquilo que você conquistou, que essa é a realidade, porque o importante não é só ganhar, mas é viver também, porque é uma das coisas que eu aprendi com essa experiência que eu tive há poucos dias atrás, que é viver, cara, porque não adianta nada, porque quando você olha para tudo é importante ter, é importante conquistar, mas no momento que você não desfruta disso, é só vaidade, cara. Bom, e a gente está falando aqui de experiências, então a gente está contando uma história aqui e você não deixe de ficar conectado com a gente. Vai lá, se inscreva, toque lá no sininho e todas as vezes que tiver novidade aqui do Experiência a Mais, você vai estar sempre conectado com a gente. Vai lá no youtube.com/experiência a mais e o @experiência a mais nas redes sociais e você vai poder acompanhar todo o nosso crescimento, todos os nossos produtos e todas os nossos filmes, né? Todas as vezes que saírem, você vai estar nos acompanhando, seja nas lives, seja também com os produtos colocados lá para que você acompanhe. E a gente está batendo papo hoje com o Thiago, que tem uma experiência diferente, recém-casado, passou por um momento super difícil e a gente já vai começar a entrar nesse caminho. A gente está falando sobre o empreendedorismo, a gente falou um pouquinho desse recomeço, né, de você, quando você empreende, né, quando você se torna um empreendedor, você tem os 50% de dar certo e 50% de não dar certo, e muitas das vezes você tem que não dar certo e você tem que lutar para os outros 50% dar certo. Então essa é a nossa primeira parte, basicamente a gente falou sobre isso, eu e o Thiago. E aí, nesse meio de tempo que a gente conversou já, Thiago, a gente falou de pessoas que nos acompanham, né? Que às vezes a gente dá uma patinada e as pessoas soltam da nossa mão. E você tem uma pessoa que está pegando na sua mão recentemente, que casou com você, e quando foi que a tua mulher apareceu na tua vida, e o que isso mudou no caminho até chegar o dia do seu casamento, até chegar no dia de hoje? O que mudou a tua mulher na tua vida? Cara, Mário, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu estou vivendo meu segundo casamento. Eu tive uma experiência, que é uma experiência, o primeiro casamento. Sim. Eu casei, meu primeiro casamento com a minha ex-esposa grávida, sabe, com 22 anos de idade, muito novo. Super novo. Né? E eu acredito, eu acredito que a gente não pode apontar culpado quando algo não dá certo. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Uma das coisas para as coisas começarem a dar certo é quando a gente assume os nossos erros. Sim. Então eu assumo a minha parte onde não deu certo e ali acabou, e eu tive 2 filhos segue, com né? ela, e a vida dela, que Deus abençoe, e ela segue a vida dela, e nós temos 2 coisas importantes na nossa vida, que são os nossos filhos. Mas mesmo assim, saindo de um relacionamento, você sai, porque algo terminou, né? E você sai ali meio triste, meio almático, né? Sentimental, e é um recomeço, né? E assim, os negócios muito ativos, trabalhando muito, então, aonde eu conheci minha esposa em meio ao trabalho, os negócios, a minha esposa atual, e ela foi assim, algo muito importante na minha vida, porque ela me trouxe de volta a esperança, sabe, de entender que a vida 2 dá certo, a alegria, o amor, você compartilhar coisas e poder caminhar junto. E aí, algo importante que é o nome do programa, que é a Experiência Mais, que nesse segundo casamento eu carrego, né? Ela nunca foi casada, mas eu carrego, que é algo chamado experiência. Então, os erros que você cometeu lá atrás, né?
você não quer cometer agora, você não quer... Então, minha esposa, ela chegou no momento importante da minha vida, profissionalmente, em todos os sentidos, me ajudou muito emocionalmente, porque a emoção é a base do negócio, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que estar bem emocionalmente, para você crescer, você tem que estar bem emocionalmente, para você estar vivendo a sua vida plena, você tem que estar bem emocionalmente. Até para você ser curado de uma enfermidade, você precisa estar bem emocionalmente para isso, né? Que é algo difícil, mas a gente tem que estar bem. Então, ela chegou num ponto, assim, importantíssimo da minha vida, e eu quero mandar um beijo para ela, para a Bárbara, eu amo ela de paixão. Hoje nós não somos dois, somos um, e essa é a caminhada. E nesse momento difícil da minha vida, ela esteve do meu lado, que foi esse momento de saúde que eu passei. E a gente chegou na Bárbara porque teve o casamento, né? Aí casaram, janeiro, tudo bonito, janeiro de 2022. E só lembrando que o Marião não é só jornalista, né? DJ também, foi DJ no meu casamento, tava lá junto com a gente, uma super festa divertido. incrível, só amigos, pessoas que a gente ama muito, foi top demais. Foi muito divertido, adorei fazer, foi uma experiência sensacional. E aí teve o casamento, todo mundo feliz, um dia incrível, né? Tudo perfeito. Até o tempo ajudou, deixou a gente fazer tudo direitinho, né? Porque foi uma cerimônia incrível. E aí acabou tudo isso e vamos continuar a vida. Claro, acabou de casar, vamos para a lua de mel. Só que tem um detalhe: o Thiago teve um problema. Ele começou a sentir dores. Você já estava sentindo dor no casamento ou não? Ô Mário, foi assim, até no dia do casamento eu tava sentindo dor. Né? Até meu pai comentou, fez... Mas onde estava doendo? Que dor era essa? Essa dor era no abdômen, em volta do estômago, assim, eu senti uma dor. Ela é uma dor que ela vinha e ela diminuía, ela ia parando, mas ela voltava. Mas quanto tempo isso? Mário, fazia já quase, por isso que eu digo assim, as experiências nos ensinam, né? Fazia um ano e meio que eu estava com essa dor. Mas só para você entender, fazia um ano e meio, não por falta de procurar médico, medicina, para quem não sabe, eu sou bariátrico, né? Então, a cirurgia que eu fiz, ela é dividida em dois estômagos, o estômago pequeno, que eles falam que é onde que entra hoje as refeições, né, ligado com o intestino, e fica o estômago maior, ele fica meio escondido para liberar as vitaminas, mas ele permanece no corpo. Então, antes de você fazer essa cirurgia, você faz todos os exames e o seu estômago tem que estar perfeito. E realmente estava perfeito. Para eu poder fazer a cirurgia, fiz a cirurgia foi um sucesso. Faz 4 anos que eu sou bariátrico, normal, sem problema nenhum, vida ativa, treinando, jogando futebol, trabalhando. E chegou o dia do casamento, né? Só para entender, durante esse percurso, eu senti essas dores e eu procurei o médico. Então, fazia endoscopia, ultrassom, tomografia, e eles viam o estômago novo, enxergava o intestino, estava tudo ok, tudo perfeito, né? Então, você não tem nada, isso é estresse. E foi 1 ano e meio de estresse, tomando medicação, pensando que era estresse, que era nervoso, que era devido ao trabalho. Era devido também à situação da separação e toda essa questão, e na verdade não era uma úlcera nesse estômago, uma coisa muito rara, uma úlcera no estômago maior que não é utilizado. Caramba! Era uma coisa rara. E aí foi um dia feliz, nós casamos, você participou desse dia, os amigos e tal, e quando acabou, o casamento foi no sábado, no domingo nós viajamos, nós fomos para Punta Cana. Nós saímos daqui de Araçatuba, fui para São Paulo, peguei o voo em Guarulhos. São 6 horas de Punta Cana, de Guarulhos até Panamá, mais 2 horas de Panamá a Punta Cana. São praticamente 8 horas de voo, né? Estou contando isso só para que vocês possam entender a experiência e a bênção e o livramento de Deus na minha vida, sabe? E chegamos lá, né? E a questão da Covid, você tem que fazer todos os exames, está com toda a documentação, tanto para ir como para voltar também, né? Como para voltar também. E nós ficamos hospedados no Hard Rock, lá em Punta Cana, ficamos 6 dias, e no penúltimo dia você tem que fazer o exame de Covid, o hotel lotado. Ainda perguntei, se eu tiver com Covid, ou eu e minha esposa, vocês têm que ficar isolados, vocês vão ficar mais 1 semana por conta do hotel, o hotel assume essa responsabilidade. Eu falei, se eu ficar mais 1 semana aqui, tô bem, mesmo que no cantinho ali, o hotel era coisa certo, linda, né? Mas fui fazer o exame, fizemos, eu e ela, não deu negativo a Covid. Então nós estávamos voltando, a gente tinha que embarcar e tinha que fazer inserir o cadastro no site da Anvisa, comunicando o retorno e que estava tudo bem e que o exame tinha dado negativo. Nesse dia nós fomos para o aeroporto e a gente não conseguiu fazer
a inscrição, fazer a declaração lá no site da Anvisa. E não poderia embarcar. Só que assim, tudo aconteceu na minha vida. Se fosse um dia a mais, se eu ficasse um dia a mais em Punta Cana, se eu ficasse mais uma noite ali, eu teria morrido, Marião, porque não era um país que a gente não conhece, é muito difícil de entender o espanhol, você entendeu? E ali a gente se comunicando sabe assim, com dificuldade, você entendeu? Mas a gente não sabe como é que funciona a saúde, a gente não ia ter como se comunicar, e estava muito longe, cara. Era 8 horas de voo. É loucura. E ali, sabe, assim, apareceu um cara de dentro, assim, falou assim, não, você pode deixar eles embarcar, é de São Paulo, pode deixar. Então nós embarcamos sem ter essa declaração inserida no site da Anvisa. Coisa que a gente ficou assim chocado. Ela falou, ainda a moça que estava atendendo a gente falou assim, nossa, para liberar vocês, a gente nunca viu. E nós embarcamos. Quando eu cheguei em São Paulo no domingo, né, uma semana depois, eu cheguei em São Paulo, nós ficamos domingo em São Paulo, né, para poder descansar e vir embora na segunda-feira, né. Nesse domingo eu já passei mal, eu já tive um desmaio lá, né. Eu já estava, por causa dessa úlcera, com hemorragia, só que ela ainda estava sangrando pouco. Mas eu já estava passando mal, mas não sabia o que era. Na segunda-feira eu vim embora, né? Consegui dirigir metade do caminho, o restante eu não consegui dirigir por muita dor. E aí a minha esposa, ela assumiu o veículo, veio dirigindo e tal. E então nós chegamos e eu já procurei o médico. Isso na segunda-feira, né? Para fazer os exames, marquei o médico, chegamos de segunda-feira, final do dia. Na terça-feira fui no médico e ele falou assim, vamos marcar o exame já para você fazer na quarta-feira de manhã. Foi uma noite que virou, nessa noite que virou, um vaso, ele estoura dentro de mim e eu sangro a noite inteira, dormindo. Sangro a noite inteira. E você sentindo dores? Senti dor na noite, né? Aí você medicava, você tomava analgésico, a dor diminuía, mas eu tava sangrando. Só que como era um sangramento, uma hemorragia interna, você não sabe o que tá acontecendo. E eu sangrando muito, eu passei a noite sangrando. Quando eu acordei, levantei, já não estava bem, fui para escovar os dentes, ali eu já desmaiei. No momento que eu desmaiei, eu já comecei a defecar sangue, né? E eu perdi mais de 50% do sangue no sangramento à noite, estava tudo nas fezes. Então praticamente eu lavei o apartamento de sangue através das fezes, era sangue mesmo. E nisso já chamaram ambulância, eu fui de ambulância para a Unimed, né? Para ser atendido. Quero agradecer a doutora Isabela e todas as pessoas que me receberam ali, foi uma bênção, né? Foi muito bem cuidado. E ali eu já fui para a emergência. Numa tarde eu tomei 4 bolsas de sangue, foram descobrir o sangramento, aonde realmente sangrava, eu cheguei, era 9h30 da manhã no hospital, em torno das 10 horas da noite, né? Eu já estava na UTI, e eu fui para a UTI cardiológica, porque o coração ele disparava e ao mesmo tempo ele parava, então eles tinham que manter o coração por causa da falta de sangue. Mas tudo isso você já desacordado, você... O tempo inteiro eu fiquei lúcido. Ficou lúcido? O tempo inteiro lúcido. E o que veio na tua cabeça, Thiago? Olha, é uma situação, eu nunca tinha vivido, eu nunca passei por isso, né? Primeiro momento que eu cheguei na emergência, que eu cheguei daquele jeito, que eu vi todo mundo assustado, eu chamei, aí meu pai chegou, minha mãe chegou, minha esposa estava, né? Eu falava pro meu pai, falei assim, pai, cuida dos meus filhos, porque eu chegava e falava, eu não vou passar dessa aqui, eu vou morrer, eu tô sentindo, você sente falta de sangue, você sente o corpo desfalecer. Mão muito gelada, pé gelado, um frio, uma hora calor, outra hora frio, e nisso você vendo aquela movimentação, eu falava, pai, eu não vou suportar, e aí meu pai, não, você vai, e na emergência, passava milhões de coisas na cabeça, né, mas assim, a experiência maior foi dentro da UTI, né, foi dentro da UTI, momento que ela falou, você vai ter que ir para UTI, você tem que tomar sangue, eu tomei 4 bolsas de sangue. E quando a gente ouve falar UTI, né, a gente tem essa coisa, né, a gente sempre ouve, os mais velhos, quando contam alguma história, fulano foi para UTI, a gente já fica assustado, né, aí quando é com a gente, e no seu caso, né, você já vem, o que aconteceu na tua casa, vindo para o hospital, deve ser uma situação de muita apreensão, né? É muita apreensão. E para piorar ainda, acabou de casar. Ô Mário, que loucura isso. Eu falo muito isso, né? Compartilho isso muito com meu pai, com a minha esposa, com os amigos, né?
tudo na vida da gente, assim, faltou dinheiro, você dá um jeito, um negócio quebrou ali, você vai arrumar, você dá jeito pra tudo, cara. Sabe, você dá jeito pra tudo, não tem problema que se não se resolva. Você tendo paciência, Sim. calma, entendimento, você entendeu? Há um jeito pra todas as coisas, cara, há um jeito. Eu tô endividado. Cara, é se programar, é recomeçar, é não ter vergonha de ir lá e se alinhar com a pessoa que você está devendo. Você entendeu? Tudo você dá um jeito na tua vida. Mas quando você chega ali, que aquilo ali, e eu toco um negócio muito grande e com muitas pessoas, e é onde as minhas decisões são tem setores da empresa, tem administrativo, financeiro, RH, marketing, operacional, tem centro de distribuição, expedição, mas tudo ali, a martelada final é minha. Então você toma decisão toda hora, e toda hora você está com aquela resolvendo um problema aqui, então você já está envolvido com isso, então já é uma coisa natural você resolver o problema. Mas quando você chega a um ponto onde aquele problema não é você mais, não está mais na sua mão, sabe? Que você não depende mais de um network, que o seu dinheiro não vai resolver. É você e Deus. Cara, é você e Deus, sabe? É você e Deus e fala assim, chega a pensar, para quê? Cara, as conexões que eu tenho, no momento não servia para nada. E o dinheiro que eu tenho não servia para nada, cara. Eu fui para a UTI com uma fralda, com uma sonda, ligado em aparelhos, entendeu? E o tempo inteiro, eu não sei qual o propósito de Deus, eles falam que eu precisava ficar lúcido, né? Por causa da falta de sangue, mas o tempo inteiro eu fiquei lúcido. Então eu participei de uma UTI com 14 pessoas dentro da UTI, no momento de Covid também. Sim. Sabe? E é onde eu vi praticamente todas as pessoas sedadas, né? O tempo inteiro dormindo. Sim. E eu fiquei ali lúcido. E eu assisti a UTI inteira durante quase 4 dias. Cara. Não é, eu imagino. Durante quase 4 dias. Então ali foi uma experiência com Deus muito grande, né? Mas nesse primeiro dia ali, que eu passei o dia na UTI, tomei num dia 4 bolsas de sangue e à noite eu fui para a cirurgia, Sim. né? Aí 10 horas da noite descobriram que era essa úlcera que tinha estourado. Isso, né? Descobriram. No estômago, uma coisa rara. Raro. E eles entraram com um catéter, como se fosse no coração, eles entraram pela virilha, foram lá e estancaram o sangue. E aí, é o primeiro passo. Que foi o primeiro passo, mas assim, resolveu o problema. Aí Entendi. eu fiquei de jejum de terça-feira até sábado, meio-dia. Só com soro. E como é que foi lá na mesa de cirurgia?